Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Então, nós vamos começar o nosso estudo. Você está no canal Samuel Buralho SB e nós estamos aqui continuando o nosso estudo dentro do livro de Apocalipse, né? Nós vamos sair por capítulo 10. Vamos dar uma estudada no capítulo 10, que são profecias mais pesadas. E eu sei que você que nunca ouviu falar de profecia e que pelo primeiro momento está aqui nesse canal, estando em contato e nunca estudou isso, às vezes você se sente assim meio confuso com a conversa. Algumas pessoas já me disseram: rapaz, é muito complicado, eu ainda não entendi. E eu tive que dar uma explicação. Se caso você não esteja entendendo e você quiser entender, por favor, entre em contato no meu privado, já que eu estou enviando esses vídeos para a minha lista de transmissão. Então você pode me chamar ali e me perguntar, que eu vou tirar a sua dúvida, certo? Se você não concordar, também tem direito de me chamar e a gente conversar sobre o assunto. Qualquer crítica é aceita, desde quando seja em cima de um respeito, né? Bom, vamos continuando aqui. Hoje nós vamos dar um início aqui a um assunto muito interessante, certo? O capítulo 10. O capítulo 10, a gente vai falar sobre um livro aí que, biblicamente, esse livro apresenta algo muito, mas muito interessante para a história do cristianismo. Lembra que a gente está estudando a história do cristianismo. Estudamos as 7 igrejas, desde o ano 31 até os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Ele vai até a volta de Cristo. Estudamos ali os selos também, que também representam o dia até a vinda de Jesus, partindo ali do mesmo período da igreja, né? Muito bem, então, hoje no capítulo 10, começa assim, veja: vi um anjo forte descendo do céu, envolto na nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como uma coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge o leão. Quando bradou, desferiram-se os 7 trovões e as suas próprias vozes. Até aqui, a gente percebe que ele está falando de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, né? Que essa é a descrição de Cristo lá no capítulo 1 e o capítulo 2. E o leão também representa Jesus Cristo. E por que está com o pé no mar e na terra? Representa o poder que ele tem sobre toda a terra, né? O controle dele na história humana. E é interessante que enquanto Cristo está com o pé no mar e o outro na terra, a Bíblia diz que uma besta sai do mar e a outra besta sai da terra. Quer dizer, Satanás, por intermédio desses dois poderes, ele está governando a terra. Muito bem, então vamos lá. Aí nós estamos aqui do versículo 3, agora a gente pula para o versículo 8, que é o que nos importa. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei na minha boca era doce como mel. Quando eu comi, no meu estômago ficou amargo, mas na minha boca era doce como mel. Porém, no meu estômago se tornou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de povos, multidões, nações e línguas. Olha aí. Bom, um livro, né? Segundo alguns teólogos, esse livrinho, ele é a Bíblia. Especificamente o livro de Daniel e Apocalipse. Ele manda que João ali, que estava representando o povo do tempo do fim, pegasse esse livro e comesse. Bom, imagina aqui que não pode ser literal, né? Não pode. A gente tem que entender que o Apocalipse é parte literal, parte simbólica. 95% literalmente ali, 95% é simbologia, e apenas uns 5% que é literal.
Imagina um anjo chegando e dizendo, toma João, come esse livro aí. Aí João pega a Bíblia e não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, do que se trata? Comer ali significa estudar, 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 estudar. E ele diz aqui que esse estudo provocou um fenômeno impressionante. A leitura que eles estavam fazendo naquela época, eles se aprofundaram de tal forma que eles chegaram a uma conclusão doce. Uma conclusão doce. E qual seria essa conclusão doce? Mas, em algum momento, essa conclusão doce que eles chegaram se tornou em uma conclusão amarga. Qual seria essa conclusão amarga? Mas depois do amargo, a voz vem e diz assim, olha, agora que vocês estão com a cabeça no lugar, há uma necessidade que vocês vá e preguem para as tribos, língua e nações. Profetizem a respeito de muitos povos, multidões, nações e língua. Bom, então esse negócio de doce e amargo, a gente já entende que é uma decepção. Houve um momento de doce, alguém entendeu alguma coisa muito boa e eles ficaram muito felizes, e depois essa felicidade toda se transformou em uma grande decepção. Historicamente, nós sabemos historicamente que houve um momento na história do cristianismo que houve duas decepções, né? 2 momentos doces e 2 momentos amargos. A primeira se deu com Cristo e os apóstolos. Os discípulos entenderam que Cristo era quem iria reformar Israel, libertar Israel do Império Romano. Isso era muito doce para eles. Eles não entenderam o lado messiânico de Cristo com relação ao cumprimento do Cordeiro que morreu na fundação do mundo. Eles não entenderam dessa forma. Eles entenderam que Jesus Cristo era um militar, ia chegar e ia fazer muita coisa acontecer, e ali, nesse momento aí, Israel seria livre do Império Romano. Esse era o doce deles. Olha, Cristo... Imagina aí. Quem morre, ele ressuscita. Quem fica doente, ele cura. Então, agora chegou o momento. É um momento exato para a gente se libertar do Império Romano. Porque quantos morrerem, ele ressuscita. Mas não era essa a missão. Esse era o doce. Jesus era o exército, o general que iria libertar Israel e restaurar o reino de Israel. Esse era o doce. Mas se tornou amargo quando eles olharam para a cruz e viram Cristo morto. Mas quando Jesus ressuscita, consegue juntar novamente eles e diz agora, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a primeira decepção, doce e amargo. Amargo porque descobriram que Cristo não era nada daquilo que eles pensavam. Eles vieram entender que Jesus não era um general de guerra, mas era o Cordeiro de Deus que tinha que morrer para libertar não só Israel, mas o mundo inteiro do pecado. Bom, essa é a primeira parte. Vem agora a segunda. A segunda parte está relacionada com a história que a gente já estudou da igreja partindo do ano 31 até nos nossos dias atuais. Né? Cada igreja ali, cada período, a história do cristianismo, Deus divide em 7 capítulos a história. Primeiro capítulo ele chama de Éfeso, o segundo, o terceiro, a quarto. Quando chega no 7º, ele chama de Laodiceia, que é hoje, nos nossos dias. E essa história só vai terminar quando o Senhor voltar. Bom, aí entra aqui agora a questão. Esse momento do amargo e do doce, ele começa ali a partir da 4ª igreja ou do 4º cavalo, que é o mesmo período, que é a partir do ano 538. Né? Para isso acontecer, tinha que vir o ano 538 para as profecias ir se cumprindo até chegar a esse determinado momento aí. No livro de Daniel, o profeta Daniel, ele fala algo importante. São 2 datas importantes que dá o início, né, desse momento aí do doce como mel e amargo feito fel. Né? Tua boca será doce, mas no seu estômago será amargo. Veja só,
No livro de Daniel 7, capítulo 25, Daniel profetiza o momento que a igreja se separa. Porque a igreja viajou junto do ano 31 até o ano 538. A igreja viajou junto, mesmo com aqueles problemas todos, a igreja apostatada, criando doutrinas que Deus não aprovava, né? Perseguindo alguns. Lá logo no início a gente viu Deus dizer assim, você chamou mentirosos aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Aí mais na frente ele diz, o trono de Satanás, sinagoga do diabo, né, onde o diabo está. Então o diabo foi pouco a pouco, por intermédio de poderes políticos, ele foi invadiu a igreja. E aí começou a tomar conta. Mas mesmo assim a igreja estava ali, Deus sempre dizendo, tem gente fiel aí, tem gente fiel aí. Mas quando chega ali no quarta igreja, ou no quarto cavalo, que representa a mesma época, o que acontece? Aí, nesse exato momento, não tem mais como continuar junto. Isso aí no ano 538. Aí a igreja se separa. E por que ela se separou? Por causa de muitos acúmulos de coisas, né? A coisa foi ficando assim meio desgastada e terminou o momento que saíram leis e mais leis contra aqueles que não eram a favor. Nós vamos ver Daniel 7,25, que ele profetiza esse tempo. Veja só. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, essa profecia aqui, ela se cumpre a partir do ano 538. Por quê? Com os acúmulos de mudanças que a igreja foi fazendo, o ponto da igreja se tornar a religião oficial do Império Romano, né? Constantino I, no dia 7 de março do ano 321, emite uma lei civil. Depois, no ano 364, a igreja pega a lei civil e transforma a igreja numa lei eclesiástica. Aí depois vem leis e mais leis, entendeu? Sempre exaltando. Aí Constantino diz, a partir de hoje ninguém mais toca nos sacerdotes, e aquele negócio todo. Isso aí foi se acumulando ao longo dos anos e os cristãos se magoando, não estava muito feliz com a igreja estava indo para um lado errado. De repente chega a ordem para mudar a lei. Aí quando a lei eles tiram o sábado, coloca oficialmente o domingo, depois tira o segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolo, curvar diante de imagem. Eles tiram, divide o 10º mandamento em 2, né? Tira o primeiro mandamento, né? Que não terás outros deuses diante de mim. Eles tiram, coloca outro mandamento. E nesse exato momento, a igreja agora começa a receber oposição. Lá pelo ano 538, a oposição vem. A igreja se levanta e começa agora a igreja brigando com a própria igreja. Os irmãos indo contra a liderança da igreja. E aí, no ano 538, a igreja decreta que todos aqueles que não estão de acordo, devem morrer. Aí começa esse 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que significa, quando você vai pegar cada tempo por 30 dias, ele vai para 1260 dias. 1260 dias dá 1260 anos. E esses 1260 anos é que começa a história da perseguição do cristianismo, ok? Então, a Igreja Católica agora começa a perseguir os seus próprios membros da igreja. Nós vamos chegar lá. Nós vamos parar aqui, amanhã a gente dá continuidade para que você não se embanane com tanta data, com muita coisa que você vai ver. Depois a gente vai chegar no final, aonde foi, qual momento exato eles tomaram a decisão, ou estudaram a Bíblia, e se perderam aí e acharam que algo doce iria acontecer, e não aconteceu, foi coisa amarga. E depois veio a segunda ordem, dizendo agora ide pregar em todas as nações. Muito bem, um beijinho aí bem dentro da sua alma, dentro do seu coração, e continua aí. Se você não está entendendo, me chama no privado que eu vou te explicar com o maior carinho, o maior amor. Então paramos aqui, certo? No momento que a igreja romana, que ali até então era a igreja cristã, que estava se pervertendo pouco a pouco, decide perseguir
os seus próprios irmãos. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Amanhã nós estamos de volta.